Uau! Hoje, domingo, dia 22 de março do ano 2020, e como a gente sempre faz, a gente gosta de externar, falar sobre as situações que a gente está vivendo, as experiências as quais o Criador do Universo nos possibilita experimentar, vivenciar, e não seria diferente a gente falar sobre esse momento que realmente é um momento trágico e principalmente um momento de uma guerra biológica, e por outro termo a gente pode constatar o seguinte, uma guerra psicológica, porque eu acredito que o fator mais prejudicado da população será a questão psicológica e emocional, porque a gente já vê hoje isso sendo colocado aí realmente por autoridades que se preocupam nesse caso, e a gente tem lido algumas matérias sobre isso, que o coronavírus ele está provocando um desastre muito grande, diversas mortes em todo o mundo, mas se nós formos analisar desde o início da história, a gente já enfrentou série de doenças piores do que essa. Mas só uma coisa que me chama a atenção, nunca foi dado tanto ibope, nunca foi feito tanto alarde como está sendo feito com o coronavírus. Em troca de todo esse alarde, em troca de tudo isso que estão polemizando nas pessoas, que eu acredito que existe uma doença, uma situação que deve ser tratada, que merece seus cuidados, sim. Mas pelo lado, como eu comentei na última sexta-feira em um vídeo que eu faço, que meus vídeos costumam ser sempre autênticos, verdadeiros, falando aquilo que eu sinto, não aquilo que os outros desejam ouvir, mas sim aquilo que eu sinto dentro de mim. Principalmente no Brasil, durante o período do carnaval, todo mundo pulou, todo mundo comemorou, fez tudo que não podia. A festa da carne liberou tudo, você podia fazer tudo. E esse problema já existia na China. Inclusive, se comenta hoje que essa situação ela foi ocultada, né, logo no início, mas que veio à tona no mês de setembro, já tinha esse caso lá na China, e que conseguiram manter sob sigilo até dezembro. Mas em dezembro já tinha. O carnaval foi em fevereiro. E por que fizeram o carnaval no Brasil? Porque realizaram grandes jogos, porque realizaram grandes shows, e porque a Organização Mundial de Saúde nunca alertou as autoridades mundiais, os presidentes, os governadores, os prefeitos sobre isso. E por que se deixou realizar todos esses grandes eventos de aglomeração de pessoas? E o que me chama mais atenção agora é o seguinte: nós já vivemos momentos muito mais caóticos do que esse e que não foram tão dimensionados como esse momento está sendo agora. Mas as fronteiras não foram fechadas no primeiro momento, os aeroportos continuaram abertos, as pessoas continuaram deitando e rolando, fazendo tudo o que queriam. E agora é como se fosse proibido fazer tudo. E como se isso apenas fosse resolver. Eu acredito o seguinte, esse vírus veio para... Tem um motivo, quando eu falo isso eu reafirmo isso inteiro, é o que eu penso, não aquilo que os outros me dizem. Eu penso que ele tem um significado sim, alguém está lucrando muito com isso. Eu estava agora assistindo um artigo da Forbes, nos Estados Unidos, para você ter noção, tem uma empresa de lavanderia que ela aumentou as vendas dela só esse final de semana em 350%. Tem uma empresa chinesa de educação online, ou seja, você fica na sua casa e fica tomando as aulas. Depois dessa situação da pandemia do coronavírus, essa empresa, ela hoje tem um valor de mercado, uma empresa que não valia quase nada. Hoje ela tem um valor de mercado na bolsa de 10 bilhões de dólares. A gente está falando em cifras astronômicas. 10 bilhões de dólares é o valor dessa pequena escola. Ela era pequena, hoje está grande. Vocês querem que eu cite para vocês quem está ganhando com isso tudo? Eu estava lendo aqui agora um artigo na mesma Forbes sobre a questão das empresas, das maiores empresas mundiais fabricantes do álcool gel. O que elas lucraram agora são números estratosféricos. Eu nem vou falar aqui para vocês, mas é de uma dimensão inimaginável, ok? Outra coisa simples. A Amazon, ela conseguiu vender milhões e milhões de uma roupa, entre aspas, que ela protege contra contaminação. Tem muita gente lucrando com esse coronavírus. Mas o que me chama a atenção é que no início deveria se prevenir, deveria se proteger a população e não o fizeram. E agora dizem que estão fazendo tudo pela população. Por outro lado, eu não acredito que esse vírus ele tenha a dimensão a qual está sendo dada. Por quê? Nenhum chefe de Estado iria estar dando entrevista simplesmente com a máscara.
Nenhum chefe de Estado estaria saindo para participar de coletiva se essa pandemia ela fosse tão contagiosa como dizem que é. Mas a quem interessa parar o mundo? A quem interessa, por outro lado, pode parecer a teoria da conspiração, muitos dizem, teoria da conspiração não é. É porque Deus, em todo o tempo na humanidade, Deus levantou homens para que pensassem fora da caixa. Eu sempre pensei fora da caixa, eu sempre gostei de analisar os fatos de uma maneira concreta e conjunta. A quem interessa tudo isso? Será que tem alguém interessado? Alguém vai lucrar com tudo isso? Eu acredito que sim. As empresas aéreas, elas estão perdendo bilhões, mas ao mesmo tempo, eu recebo pelo meu celular mensagens todos os dias de empresas aéreas e de empresas de turismo. Acreditem, já estão vendendo pacote para Cancún. Um pacote para Cancún, 990 e tal. Já tem vendas agora de pacotes para 2021. Então já existe uma certeza de um tempo que tudo isso vai acabar. Por outro lado, o que me chama a atenção é que uns especialistas, dando depoimento aqui hoje, falando nas redes sociais, em Facebook, que irão morrer aproximadamente 3 milhões de pessoas no Brasil. Acho que foi uma questão mais ou menos assim. Sei que é um número grande. Eu queria saber como é que eles têm certeza de quantas pessoas irão morrer, já que mandaram as pessoas ficarem em casa. Antes as pessoas iam para jogos de futebol, participavam de tudo e ninguém morria. Agora as pessoas são tudo em casa de quarentena e porque vão morrer tantos milhões de pessoas? Como é que eles sabem precisar quantas pessoas irão morrer? E não sabem precisar de onde o vírus veio e não sabem precisar o que é que você tem que fazer para não contrair o vírus. Por outro lado, mandam lavar as mãos com álcool gel. A indústria do álcool gel faturou bilhões. Aí hoje eu estava lendo um artigo. A Organização Mundial de Saúde diz que devido à falta de álcool gel, você já pode usar outro produto. Aí outra empresa vai ficar com mais dinheiro e com mais poder. Então tem algo muito estranho. E no final das contas a gente vai ver. O que me preocupa muito é a economia global. Vários países serão quebrados, várias indústrias terão prejuízo e não irão conseguir se levantar tão cedo. E o pior de tudo isso ainda está por vir. Nós estamos atravessando a guerra psicológica e emocional da contaminação. Depois nós viveremos a crise financeira e depois a crise da falta de fé, porque muitas pessoas deixaram de acreditar em Deus para confiar em um homem. E as pessoas irão pagar muito caro pelo preço de tudo que estão fazendo. E quando as coisas vêm no mundo, os que acreditam sofrem, os que não acreditam também sofrem. Então, vamos aos próximos capítulos. Hoje, dia 22 de março do ano 2020. Preparem agora para a gente viver a maior crise, o maior colapso financeiro mundial. Depois a gente volta com outros vídeos. Uau!